Olá, olá, bem-vindos. Vamos lá, também estamos live no Facebook. Digam de onde é que vêm, se no Facebook está tudo ok, se tiver alguém no Facebook faça comentários, que eu não vejo os likes e os... Ora, aqui a Saninha, olá, 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 olá. Tão bom, apareçam, comecem a vir, olá. No Facebook temos alguém ou não temos? Vamos lá a isto. Hoje temos uma convidada muito especial, a nossa querida Marta Leite Castro, que também daqui a nada já vou convidá-la, só esperar que cheguem aqui um bocadinho mais pessoas. Como é que estão? Contem-me como é que se sentem hoje. Alguns já estão há 3 semanas de quarentena, como é que isso está? Martinha, já estás aqui connosco? Já te vou chamar. Bem-vindos, bem-vindos à segunda live e última desta semana. Nós só fazemos 2 lives por semana, terças e quintas-feiras. Normalmente é às 5h30 da tarde, 1h30 do Brasil, 5h30 portuguesas, 1h30 do Brasil. E hoje temos a nossa convidada Marta Leite Castro para nos vir falar do medo do desconhecido e a resistência à mudança. Mas já lá vamos. Vou aqui convidar então a Marta para entrar. Olá, os que estão a chegar agora, obrigada por contarem a nós e mais uma vez, espera aí, está aqui, e mais uma vez estou aqui à procura da Marta, tirar o vosso tempo para se unirem neste momento de conexão que criámos aqui com o Mito. Estamos muito felizes, mais uma vez, de podermos ter a oportunidade de estar com vocês. Bom, vou aqui convidar já a Marta. Marta, vou-te adicionar já aqui no Facebook. Já estás aqui no Facebook, então, Martinha, tudo bem? Olha, vou-te adicionar, já estás aqui também, vou-te adicionar. Tens que aceitar-me também no Instagram, por favor. Olha a Aline do Brasil, digam-me de onde é que vêm. Olá! Alô! Tudo bem? Tudo bem, minha querida amiga, como é que Oh, estás? É assim, tudo nós bem temos por aqui aqui? duas câmaras, uma para o Facebook e Exatamente. uma para o Instagram, mas a Marta prefere olhar para a do Facebook, está no computador. Isto quem não está, nem sempre estamos Eu de vez em preparados para quando aqueles olho. tipos. Olho, de vez Exato. em quando olho para o Instagram. Exato, mas muito obrigada a todos que estão aqui connosco. Martinha, temos aqui um tema e peras, não é? Medo do desconhecido e resistência à mudança. Eu, antes de mais nada, gostava de fazer aqui uma pequena apresentação tua para quem não te conhece. Que acho que não é muita gente, mas pronto. E tenho aqui a tua bio, que é bem choruda, digamos. Então, a Marta, para quem não sabe, começou a trabalhar há 19 anos. 19 anos, eu tenho aqui as minhas cábulas, porque eu não Eu consigo tinha decorar, nove é anos, eu muita tinha coisa. 9 anos, portanto. Exatamente. Tens de estar jovem. Mas começaste como jornalista multimédia na NTV, que hoje em dia é a RTP Notícias, certo? Onde exercias funções de jornalista, operadora de imagem e editora de vídeo, ou seja, multifacetada, certo? Era multitask. Exato. Depois, passado 2 anos, passaste a repórter nacional e internacional da RTP, onde eras apresentadora de programas de televisão de grande audiência e onde tiveste a oportunidade de criar o teu próprio livro. Já escreveste um livro, já plantaste uma árvore, já tiveste um filho, só falta plantar uma 2 árvore. filhas. Já tens 2 filhos, isso é espetacular. E depois disto tudo, decidiste dar uma reviravolta, voltar a estudar, foste tirar a licenciatura de Comunicação Empresarial e, ao mesmo tempo, fizeste o Network Negócios, que é o que tu fazes ainda hoje, não é? E que já passaram mais de 400 empresas portuguesas com sucesso a nível nacional e internacional, certo? Certo. E que te levou agora também a ampliares este teu negócio para uma plataforma que é o N360, uma plataforma digital de business stories. E eu adoro o lema, que é If you have a business, you have a story. Let me tell your story. Então,
É assim, tu normalmente és a entrevistadora, portanto imagino que hoje, pela primeira, não sei se é assim a primeira vez que estás a ser... Olha, Bebé, No digital é a primeira vez, acreditas, assim, ser espetáculo! entrevistada. Em televisão já fui, mas no digital estou-me a estrear contigo, Já Ana. viste? Então, olha, sempre uma primeira vez e acho que é uma boa forma de É um superar o medo. desafio, é um desafio, Vês? é um desafio, É um confesso. medo, é um medo, é um medo que estás a superar hoje ou não? Sobretudo, eu confesso uma coisa: as pessoas dizem, mas para ti fazeres qualquer coisa no Instagram é facílimo. Não é, porque eu estou habituada a ter câmaras de televisão, estou habituada a ter todo um aparato à frente que é diferente. Eu ativo, não é, a minha maneira de comunicar quando estou nesse ambiente. Entras em personagem. Quando estou este ambiente é o meu ambiente caseiro, Casa. não é? Não, não é tão fácil. E quando tu me desafiaste, eu disse, oh não, agora Mas estou perdida. vais falar sobre ti também, que às vezes é um É um duplo bocadinho. desafio também. Eu estou habituada a falar sobre os outros, não é? Exato. Mas olha, então nós temos aqui este tema, não é? Do medo do desconhecido e a resistência à mudança. E eu queria só fazer aqui uma observação. É que às vezes o medo do medo é maior do que o próprio medo. Certo? Eu estava aqui a pensar, há bocado estava aqui a preparar e pensei, bem, o medo é muito maior às vezes. Então, eu gostava de saber em que momento da tua vida é que tu tiveste que mudar alguma coisa na tua vida e estavas com medo desse desconhecimento, mas pronto, aqui como é que deste a volta? Como é que fizeste Sim, essa mudança? Não é? sim, Alô, deixa-me só dar aqui as boas-vindas às pessoas que estão a chegar claro, agora, claro, obrigada. claro. Bebelzinha, vinda do Brasil, quem tiver, digam-me de onde é que vem, como é que estão, como é que se sentem hoje, a minha querida Ana Juma também está aí, o Arthur, muito bom ter-vos perto e façam perguntas, se tiverem alguma dúvida estamos aqui para isso e esperamos que seja consigamos trazer muito valor para todos vocês. Então vá, Martinha, conta lá, como é que foi? Tell me your Então, story. acho que foi bastante difícil decidir mudar, não é? Querer mudar, mas foi imperativo, era uma coisa interior. E até te digo o contexto. Acho que é importante, quando falamos de mudança, falarmos de contexto. Qual é o momento que eu estava a viver? Para as pessoas que nos estão a ver também fazerem esse exercício, se já mudaram, não é? É bom relembrar. Nós Se estamos querem em mudar, constante mudança, não é? A mudança. eu acho que, exatamente, a evolução, mas sobretudo aquela mudança que eu diria que é a primeira, aquela que dá o toque inicial, não é? O A pontapé de drástica, saída. aquelas mais drásticas. Exatamente. Então a minha não me foi imposta, mas foi-me interiormente imposta. É como se eu tivesse todos os dias uma voz dentro de mim, não estou a conseguir ter a satisfação plena do que estou a fazer e curiosamente estava numa fase boa, numa fase gira. Estávamos em 2013, eu tinha aceito o desafio de fazer o regresso ao Portugal no Coração, aos programas da tarde, da RTP, um programa que me era muito querido, a fazer entrevistas giríssimas com empreendedores, não sei se vocês se lembram, mas nessa altura começavam a surgir as primeiras, imagina, as primeiras iniciativas como a Rest Week, lembram-se que tínhamos os descontos se fôssemos aos restaurantes, com aquele, na altura era um código, agora temos uma app, não é? Porque as coisas evoluíram muito rápido, isto há 7 anos atrás. Parece que não me lembro muito bem, mas eu acho que nesse ano até nem sequer estava a viver aqui em Portugal, portanto Sim, tu tenho és muito desculpa. pequenina ao pé de mim ainda, muito novinha. Nada disso. Não, mas imagina, lembro-me também do Green Fest em força, lembro-me de festivais a começar a aparecer, começava a aparecer um conjunto de iniciativas giríssimas que dizia, bem, Portugal está a dar a volta. E que sempre que entrevistava alguém eu dizia, uau, que história. Só que sentia sempre, dia para dia, que aquelas pessoas tinham uma história para contar e eu não estava a fazer a minha ou a construir a minha. E não é nenhuma, como é que eu posso dizer? Não quer dizer que eu estive, na altura trabalhava há 15 anos em televisão, que eu estivesse errada naqueles meus 15 anos, não é isso. As mudanças podem fazer com que tu as faças, sendo que a primeira fase do que fizeste podia estar absolutamente certíssimo. Eu sei que há pessoas que É dizem um assim, bem, caminho, não é? é Tens um todo um caminho, caminho. E se calhar aqui é o propósito, não é? Começaste a claro. encontrar mais o teu propósito. Senti falta Exatamente. de ter um propósito. Exatamente, eu acho que o tive, mas o esgotei durante aqueles 15 anos. Eu representava muito os portugueses lá fora, viajava muito a mostrar o que é que eles faziam, mas de repente também eu, pessoalmente, mudei, não é? Estava Claro. grávida da minha segunda filha, então eu tive aqui
um clique interior de mudança. E claro que depois de avaliarmos aqui aquilo que é o contexto, eu diria que vem o que é partir a pedra, que é tu olhares à volta, não é? No meio, quero mudar, tens de um lado, não é? A mudança, tens do outro lado aquele medo de mudar. Isto é um paradoxo, isto é interessante, porque tu tens sempre... É aquele medo do desconhecido que está no nosso título, não é? Tipo, ou seja, tu sentes que há alguma coisa em ti que precisa de ter uma mudança, que às vezes é esta mudança radical, mas nós ficamos sempre naquelas incertezas do que é que vai acontecer, dos monstros que nós vamos... O medo é o monstro que nós alimentamos dentro da nossa cabeça. Então, o que é que vai acontecer? Vai funcionar? Não vai funcionar? Eu diria até que é por fases. Imagina, o processo é este. Há o desejo, há o medo, há a resistência e depois há este paradoxo, que é entre aquilo que é o conforto de não se fazer já o que se gosta ou o que se quer, barra o desconforto do desconhecido. E esta fase é a fase decisiva para tu conseguires avançar. Porque enquanto estás a percorrer todos estes pontos, não estás efetivamente a entrar, a dar o primeiro passo à mudança. Ainda estás só naquilo que eu diria que são as fases de um processo até ao primeiro clique. Até dar o passo. Até o momento da escolha de avançar. E então, mas e o que é que fez a diferença para seguires o teu sonho? Neste caso, primeiro só para contextualizarmos, o que é que passou a ser o teu sonho e o que é que fez a diferença para... Ainda contextualizando, exatamente antes de falar exatamente o que é que eu acho que foi decisivo, o contexto era, eu estava no entretenimento, tinha cada vez mais uma atração por tudo que eram histórias de empresas, do que estava a fazer de novo, estávamos numa fase giríssima de inovação também nas empresas, sempre li muito sobre isso e de repente pensei, mas porquê que eu não transfiro aquilo que sei fazer, que é comunicar, na televisão, na altura não sonhava que ia ter a plataforma, depois mais à frente vocês vão ver como a própria mudança vos pode surpreender, que é... Eu sou muito cerebral e muito racional. Eu acho sempre que nada me vai surpreender. Eu acho sempre que o que me predisponho a fazer vai acontecer ou vou tentar que aconteça. E é tão giro que neste processo de mudança tu podes ser surpreendido com caminhos novos espetaculares. Mas voltando um pouco ao contexto, o que é que eu pensei? Na televisão... Estava numa fase em que me convidaram para fazer o programa da tarde, nós fizemos uma pausa no verão, e era para voltar com o Hermano José, que era alguém que eu tinha como ídolo, como nós todos crescemos a ver o Hermano, e de repente estavam-me a convidar para fazer um programa com ele. E eu assim, não estou a acreditar, mas ao mesmo tempo eu sabia que ou ia estudar, ou ia para um programa da tarde, ou continuava no programa da tarde. E há pessoas que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu tinha um bebê de 1 ano, e isto também é importante. Os contextos não são fáceis e muitas vezes nós queremos mudar no pior contexto de sempre. Às vezes parece que tu tens o desejo quando estás com um tabuleiro cheio, se não com 2 a tentar gerir da melhor maneira. Acho que é aquele momento em que tu tens mesmo, tu sabes que a tua próxima decisão se calhar pode traçar a tua vida nos próximos tempos. E então começa a chegar aquele momento da verdade. Isso também me aconteceu na altura em que acabei de estudar e tinha que decidir se ia para eventos, que era a minha paixão, ou se ia estudar numa empresa de marketing. É muito importante, não é? Essa decisão faz toda a diferença. É como tu escolhes a estrada A ou a estrada B. Faz toda a diferença. Bem-vindos todos os que estão a chegar, só para dar aqui, estou aqui, hoje temos um convidado muito ilustre que é o meu pai, está hoje aqui, olá pai, está em direto, sim senhora, o Vini, Diamantino, olá a todos, desculpa lá, é só para dizer olá aos que estão aqui a chegar, se quiserem façam perguntas, participem, são sempre bem-vindos. Aí no Facebook está tudo ok, o Nuno, olha o Ricardo, a Aninhas, tudo impecável. Desculpa, Marta, continua, só para ver se estávamos ok. Sem problema nenhum. Então, esta parte do contexto é importante e eu, na altura, lembro perfeitamente que decidi que não avançaria com o programa da tarde, embora sabia que era algo que eu ia adorar, mas estava na hora de eu escolher. Tinha a ver com tudo, com um bebê que tinha acabado de nascer, tinha meses, ir para a faculdade, eu queria ir mesmo, eu não queria só aprender determinados conceitos, porque assim, atenção, nós na mudança, isto é uma ressalva que quero fazer, as pessoas, o estudo é importante, mas há 1001 formas de estudar. Há cursos online, há cursos profissionais, há pessoas que são autodidatas, as pessoas não têm que seguir todas o mesmo caminho. E é isso que eu queria agora voltar um pouco ao meu contexto, eu tinha um peso do entretenimento.
E eu, para mudar e para ser aceite e reconhecida e respeitada, eu tinha que fazer um trajeto. E esse trajeto implicava um estudo mais aprofundado, implicou estágios profissionais. Eu fiz um estágio não remunerado que era curricular, era obrigatório na EDP, na Direção de Marketing e Comunicação. Aprendi imenso. Mas, Ana, eu tinha um bebê em casa à minha espera. Eu tinha aulas de manhã. Eu tinha aulas de manhã. Eu vinha à casa estar com a minha filha mais nova, com a mais velha estava na escola. Ia para o estágio. Não, desculpa, o estágio era de manhã, as aulas eram à tarde. E estava nesta dinâmica. E não se esqueçam de uma coisa, que eu diria que é muito importante, e até fiz aqui uma listinha, e respondo muito, eu acho, esta tua pergunta, que é o que é que fez aqui a diferença, não é? O que é que fez a diferença? Claro, o que é que te fez dar o passo em frente? O que é que era a motivação? Porque passar por tudo isso, ter a criança em casa, estudar, trabalhar, tem que ser maior. Ana, e ter 34 anos. Tinha 34, não tinha 24, já estava nos... E sabes muito bem, nós temos esta barreira dos 30 e tal, começa... Hoje em dia... Não, é uma coisa que... É uma tontice, é uma estupidez. Nós somos jovens, muito jovens. Imagina! É assim, mas até hoje em dia a idade média, não é? E a saúde das pessoas sente-se muito mais. Portanto, nós temos este preconceito que antes dos 30 temos que fazer tudo. E eu durante imenso tempo fiz imensa pressão sobre mim mesma, porque tinha que casar, ter filhos, já ter uma empresa, já ter não sei o que, tudo antes dos 30. Formatar, não é? De repente, cheguei eu, porque é que eu estou a viver já de acordo com 1001 regras que eu nem sequer sei de onde é que elas vêm, de onde é que vêm estas ideias? Eu nem sabia. Foi muito aí que também despertei um bocadinho mais para este lado do desenvolvimento pessoal. E sim, e é bom falarmos disto para as pessoas soltarem exatamente essas amarras. Isso de dar uma patetice pegada. Hoje estou prestes aqui a completar 41 anos e sinto-me, se calhar, ainda mais... Olha, a Aline está a dizer, e os 40, gente? Os 40 são os novos 30, não é? Espetacular, os novos 30, espetacular. Mas, então, um bocado respondendo e também sistematizando aqui as ideias para quem nos está a ouvir, que eu acho que é importante. Então, o que é que me fez? A primeira coisa fundamental, repara, já te mostrei um pouco do meu contexto, a logística não era fácil. E um pormenor, que era a parte monetária, que obviamente diminuiu, não é? Então, para sistematizar, o primeiro ponto, vou olhar para as duas câmaras, o primeiro ponto é acreditar. Acreditar é fundamental. A minha crença era tão grande na minha mudança, tão grande, que eu não tive dúvidas. Tive medo, e o medo, já vão perceber que o medo consegue-se contornar com vários pequenos truques e várias coisas, e não é de uma só vez. O medo, e é engraçado que o medo depois vai espaçando o medo depois começa a aparecer cada vez menos, e quando aparece... E não devemos ignorá-lo, não é? A tal coisa de fugir do medo, é aquele conselho que até falei sobre isso com o Cavalheiro, devemos abraçar o medo, vamos lá agarrar o medo, ok, medo, estás aqui, mas nós conseguimos, juntas. Encarar o medo, e muitas vezes o medo ajuda-nos a peneirar algumas ideias que não estão... se calhar assim tão alinhadas. Às vezes é preciso algum realismo, porque quando tu acreditas, tens uma boa dose de loucura. Graças a Deus. E tens de ter algum cuidado. Então, primeiro ponto. Isso já não me disse que eu sou completamente louca, graças a Deus. Eu já ouvi essa frase várias vezes na minha vida. Não, eu lido bem com isso. Então, o acreditar como um antídoto para o medo. E depois, aqui 2 pontos muito, muito importantes que eu já falei em parte do paradoxo, mas eu acho que é importante o quê? Aceitar que vamos sentir sentimentos ambivalentes. Vamos ter momentos de muita euforia, porque está a acontecer e estamos a concretizar, e que bom, e às vezes a ressaca no dia seguinte do medo. Aceitar a ambivalência de euforia / medo. Ela existe. Está tudo certo, não há problema nenhum. E acordamos com força, com tudo, e bora, e eu consigo, e no dia a seguir é tipo, porra, que merda, desculpa, o que é que eu estou aqui a fazer? Será que eu estou... Onde é que eu me fui meter? Exatamente. Passei por vários momentos desses na construção do mito, portanto... Acredito que muitos dos pontos que eu estou aqui que estruturei são pontos que nos são comuns às duas, não é? Sim. E a muita gente... Obviamente. E que depois cada uma de nós também aqui com os seus desafios. Tu terás tido os teus. Exato, estou aqui a dizer, estamos juntos. Olha a Manu, Diamantinho, está aqui, ficamos como loucos quando chega aos 50, não é Diamantinho? Estamos aqui. Diamantinho é um grande exemplo. 50 que parecem também... Um jovem. Um jovem. Mas conta-me lá, então, Martinha.
E depois, algo que também é muito importante juntar esta fórmula, esforços. Pensar, o esforço é contínuo, não dá para dormir, ok? Mas não dá para facilitar, dormir na curva. Esforço, esforço, esforço. E depois, planeamento. A palavra que eu acho, a seguir ao acreditar, é planeamento. Antes de ir ao planeamento, voltando aqui só à história do esforço, e isto tem a ver agora um bocadinho com o que eu estou a passar na quarentena, e alguém que até já passar também. Pronto, eu as primeiras 2 semanas estava assim mais a deixar-me ir, não é? Trabalhava muito e ainda por cima eu e o... Foste um grande exemplo, Ana, tenho que te dizer isto publicamente. Eu estava ainda a entrar no modo fada do lar e vi-te em grande entusiasmo. Eu estive atrás da Marta para me dar aqui as informações para a live, mas é porque exatamente isso, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa. Eu e o João, como somos empreendedores e, enfim, trabalhadores independentes, trabalhamos muito e muitas vezes fora de horas. E uma das coisas, nós trabalhamos, tipo, acordamos e trabalhamos até às 11 da noite, das 8 da manhã às 11 da noite estamos a trabalhar. E isso também comecei a perceber aqui na quarentena que isto não estava a ser saudável para mim. Então, eu comecei, esta semana foi tipo... Estás num reajuste. Vou fazer a rotina, vou acordar às 7h30, vou meditar, vou fazer ginástica, vou fazer isto, vou fazer aquilo. E, ao princípio, o esforço, tipo, esta semana para mudar, tipo, hoje foi tipo, ai, não consigo acordar outra vez às 7h30, é tão difícil. Mas depois a seguir eu sente-se bem. Quando uma pessoa se compromete a uma coisa e depois é tipo, ok, tenho que mudar e vou fazer isto porque isto vai-me fazer melhor, e depois entra na coisa do planeamento que tu estavas a falar. Sim. Foi nesta quarentena, eu acho que é fundamental termos um planeamento. Não temos que ser muito duros ao ponto de fazer Ana, tudo o que eu totalmente verdade, mas tens de ter assim umas linhas, porque há imensos imprevistos, mas essas linhas ajudam. Eu também confesso que depois do nosso briefing eu preparei um conjunto de notas que são comuns da mudança ao período de quarentena. Há muitas coisas que são, assim, são exemplos ou conselhos ou dicas que eu posso dar de mudança, mas que são completamente aplicáveis ao nosso dia-a-dia na quarentena. Por isso quero-te agradecer mais uma vez este exercício giro de pôr cá para fora coisas que eu já tinha vivido e confesso, ferramentas que eu instintivamente, intuitivamente consegui ter aqui no meu dia-a-dia, na minha casa com duas filhas. Com duas filhas, exatamente, e uma pequenina com 6 anos e outra de 14 não é, com exigências completamente diferentes. E neste momento o esforço que eu estou a fazer para poder estar aqui, em que a minha filha mais velha está a dominar a minha filha mais nova, porque como tu bem sabes, ontem para fazer um simples vídeo demorei acho que 1h30, porque a Caetana quis aparecer em todos os meus vídeos, por isso um bem-aja a todas as pessoas que estão a trabalhar em casa em home office, parabéns a todas elas, confio. As mães e os pais, obrigada pelo esforço. Nossa, não é fácil, não é fácil. Mas isto continuando agarrando o planeamento, que foi muito interessante essa tua nota, e acho que este teu exemplo ajustado à realidade é super, super forte e rico, mas também é ligar a isso o foco. Depois de planeares, tu focas, porque o foco convém seja depois de estares bem planeado o que é que queres fazer. Estás focada antes, é completamente diferente. Eu acho que tem que haver uma lógica. O foco tem sempre que haver, mas o foco convém depois de haver uma estratégia, não é? Um planeamento traçado. O que é que eu vou fazer? Evitar distrações. Evitar distrações é muito fácil. É tão difícil. Hoje em dia, então na quarentena, é tão difícil. Exatamente. É muito complicado. A pessoa olha para o relógio e já passou 3 horas, é tipo, what the f... Ana, eu vou dar um exemplo que se algumas das minhas amigas estiverem aqui a assistir vão se lembrar disso. Elas gozavam-me um bocado, brincavam comigo, porque eu dizia muites vezes, porque às 30 vou fazer não sei o quê. Quando estava nesse período em que eu tinha aulas, tinha que gerir o meu tempo com as minhas amigas, tinha que gerir o tempo com as minhas filhas, tudo. Eu estou a dizer, olha, depois começava a dizer, olha, como eu às 5 tenho que estar lá, às 45 eu vou ter mesmo que sair. Isto é disciplina, é tu te organizar, é tu perceberes que para estares a fazer determinada coisa às 5 da tarde, tens mesmo que 15 minutos antes começares-te a organizar para isso, e muitas vezes as pessoas não têm isso. E depois, uma coisa muito importante que eu acho que, se calhar tu e também quem me está a ouvir, ou quem nos está a ouvir, tanto no Instagram como no Facebook, eu não estou a olhar muito agora para o Facebook afinal, estou aqui dividida.
Mas estamos nos dois lugares. Eu melhorei muito os meus skills de gestão, ou seja, de dinheiro. Eu tive que fazer muitas contas à vida. Eu fui ganhar que às vezes é terço uma do que eu parte, ganhava, às vezes, ok? quem não gosta de números, às Dura, vezes é tipo duríssimo é agarrar essa dura, é um parte, é soco no fundamental. estômago às vezes. Eu não era nada de contas, não, nem, e sou muito sincera, tive sempre uma vida em que não tive que fazer muitas contas, não era, ok, não tinha um salário milionário, mas estava bem, era simpático, tinha uma vida boa gira, e tive mesmo que fazer contas. Eu paguei o meu curso do meu bolso, enquanto as minhas filhas também andavam em escolas, não é? Eu tive que fazer muitas contas e tinha uma meta, eu tinha um teto. E disse, eu vou dar 2 anos entre acabar o curso e começar a fazer alguma coisa para ver se tenho retorno, senão vou ter que, não é desistir da minha mudança, porque a minha mudança já está a ser feita, mas posso ter que trabalhar em alguma outra coisa e vou fazê-lo. E ao mesmo tempo é ter abertura. Se isso acontecer, ou se tiver em algum Determinação momento também. acontecer, não, isso não abala a tua mudança nem a perseguição do teu objetivo final. Pode acontecer a algumas pessoas, eu própria cheguei a pensar que se calhar vou ter mesmo que arranjar outro trabalho, se calhar vou ter mesmo que ir para uma empresa, como tive na EDP, gostei, olha que bom, mas antes de concretizar exatamente o meu desejo. Tudo bem, respira fundo, outra vez, respira fundo, e a verdade é que isso não chegou a acontecer, mas tive quase. E acreditem que é muito, muito importante as pessoas terem essa noção. Essa ligação ao dinheiro, à gestão, é fundamental. Sim, porque hoje em dia, não é? Tipo, o dinheiro é fundamental porque é a nossa moeda de troca de Sim. tudo, não é? Tipo, é o nosso alimento, digamos. Então, antigamente, nós temos que pagar as contas, Ana. Nós temos que pagar as contas era no caçar e estava tudo bem. Hoje em dia, caçamos com o dinheiro, não é? Portanto, ignorá-lo não dá. Mas ter uma relação saudável com o dinheiro também. Acho fundamental ter uma relação saudável com o dinheiro, dar-lhe a importância que ele tem que ter, mas sem que seja a prioridade, não é? Então, e saber nos reinventarmos e sabermos, ok, se for preciso, olha, o meu pai está aqui e às vezes diz, mas fico preocupado consigo. E eu disse, pai, não há preocupação, porque eu não tenho medo de trabalhar. Portanto, enquanto eu puder fazer alguma coisa, seja o que for. Exatamente, esse mindset é muito bom. Não tenho medo de trabalhar, portanto, nunca vou morrer à fome, porque vou trabalhar. Exatamente. No matter what, Isso é mesmo porque eu tenho fantástico, que fazer Ana, coisas isso que é eu não gosto de fantástico. fazer. Percebe? Essa é que é a diferença. E às vezes temos que, é isso que estavas a dizer, eu acho que uma coisa muito, muito. Às vezes as pessoas acham que seguir os sonhos e construir uma coisa é um caminho fácil e é só sonhar e é só coisas boas e etc. E não é nada. Tem o caminho das pedras, tem um caminho de que é difícil ultrapassar, que às vezes é que ninguém à tua volta acredita naquilo que tu estás a fazer e que tu tens que ter uma resistência maior do que... Exatamente, esse é um tudo, ponto importante que volta diz para tu não fazeres e tu dentro de ti sabes que aquilo é o caminho ou que aquilo é o caminho que tu tens que fazer, e muitos dos grandes pensadores e das pessoas que criaram os inventores e tudo e mais alguma coisa contam sempre esta história, não é? É o momento em que ninguém em que ninguém à nossa volta acredita naquilo que nós estamos a fazer. Engraçado, eu acho que isso estás a tocar mesmo num ponto que eu diria que faz parte dos grandes conselhos que se pode dar às pessoas, é exatamente isso, é cuidado com o que se ouve, cuidado, porque há muita gente que nos adora perto e que diz, o que é que tu estás a fazer? Olha a vida que tu tinhas, olha o espetáculo de vida que tu tinhas e foste trocar aquilo tudo que tu tinhas para fazeres isto que tu queres. Não concordas? Que as pessoas não fazem por mal, é porque realmente estão preocupadas contigo, e é normal que todo o contexto em que nós vivemos, a sociedade cria-nos muito medo desta mudança, cria-nos muito medo, estes bloqueios todos que vão ao alguns dinheiro, até, não é? O dinheiro, a carreira, etc, etc. O que é que vai ser de ti se fores isto ou se fores aquilo? Mas eu tenho uma masterclass, eu estava a fazer uma masterclass agora, estava aqui a tentar me lembrar o nome, estou-me a esquecer, mas é uma bilionária americana que inventou o Spanx, que é tipo aquelas o Spanx é tipo, não vai faltar o nome, tipo os colãs sem pés, as cintas. Sim, Inventou as cintas. Bailey, qualquer coisa, não me estou a lembrar do nome dela.
Mas ela, durante 2 anos, Marta, 2 anos, trabalhou no desenvolvimento deste produto e não partilhou com... Ela diz, no curso dela, ela diz, ela não partilha com ninguém, durante 2 anos não partilhou com ninguém, Com porque receio. sabia que enquanto ela não tivesse, ela não partilhou até ao ponto em que já não podia voltar para trás, porque ela sabia que se ela partilhasse com alguém que até gostasse muito e que fosse a família e amigos e pessoas que iam dizer qualquer coisa, que ela ia desistir. Não era deitar abaixo, mas iam com preocupação com ela, iam dizer-lhe qualquer coisa que ela ia desistir. E ela tinha a certeza que aquilo era. E hoje em dia é bilionária. Hoje em dia é uma bilionária e faz o que gosta e é feliz e tem as campanhas são brutais. Portanto, às vezes é ouvir o nosso Sarah Blakely. Eu chamo de uma obrigada. Eu adoro a Sarah Blake, ela é ótima, adoro. Mas isso chama-se, Ana, isso chama-se feeling, não é? Sim, é o nosso coração. É nós ouvirmos o que temos dentro de nós e lá está completamente ligado ao acreditar, esse tal feeling, não é? Uhum. Então é ter cuidado exatamente com o que se ouve. Por exemplo, falaste do teu pai, que está a assistir, os nossos pais, não é? São as pessoas que mais gostam de nós, e o meu pai, quando eu retirava dinheiro da conta em vez de pôr, perguntava-me várias vezes o que é que eu estava a fazer. Se eu tinha a certeza do que estava a fazer. E ele às vezes, ele não perguntava por mal, mas às vezes aquilo caía-me como uma ficha pesadíssima. Era capaz de me tirar dias de motivação, porque andava eu naquela euforia e de repente ouço alguém que trabalhou até na banca vários anos a dizer-me que geria contas de pessoas e de empresas. Tens certeza do que estás a fazer? Tem que se filtrar bem. As pessoas não dizem por mal, dizem porque nos amam, dizem porque gostam de nós, não é? Exato. Mas tem que se ter cuidado com esse amor, não é? Com essa proteção. E há uma coisa que eu acho que é muito importante e que aqui, se calhar, saltamos um bocadinho à frente, ainda dentro destes conselhos, mas que sempre saltamos no meu contexto, que eu estava a falar, né? Estávamos a falar do programa da tarde, depois falamos da faculdade, comunicação empresarial, do programa que tu falaste no início que eu criei de negócios e que logo a seguir eu nunca pensei que, assim, será que já fiz a mudança? Já tenho um programa de negócios. Eu não sentia que a mudança estava completa. Não sentia. Eu sentia que faltava ainda alguma coisa. E acho que eu acrescentava então uma nota final naquilo que seriam os conselhos, não é? Que foram que aqui as duas puxámos sem combinar. Engraçado que é quando sentimos as mesmas coisas, não é? Claro. E eu diria que uma coisa importante é perceber as oportunidades. Às vezes nós estamos tão preocupados com mil e uma coisas à volta e não percebemos que a oportunidade está à nossa frente. E vou dar um exemplo muito importante que aconteceu na minha vida. Como é que surge a plataforma N360 Business Stories? Eu, ao fim de 2 anos, 200 empresas portuguesas, mais ou menos, tinham passado pelo programa, eu senti que as empresas adoravam, senti que as empresas queriam depois ver, era dar na FTP Play, mas não tinham depois uma resposta imediata para pôr no digital, não tinham a história delas no digital. Eu pensei, aqui está uma excelente oportunidade de eu criar um produto diferente do Network Negócios, que também tinha sido da minha autoria, que a RTP aceitou ao fim de 2 anos, por sorte, porque podiam nunca ter acreditado que eu estava pronta para essa mudança, percebes? Também é preciso ter pessoas, não é só tu a acreditar. Também acreditem em ti, claro. Acreditem em ti, exatamente. Mas muito giro foi que no meio daquela situação, eu estava tão atenta, porque eu sentia que faltava qualquer coisa, não estava fechado. E surgiu-me esta oportunidade, e a oportunidade estava à minha frente. E eu estava ali todas as semanas a gravar e não era óbvio, entendes isto? Sim, claro. É muito giro, eu acho que isto é Mas muito, conseguir muito estar engraçado. atenta a essa oportunidade e depois não ter medo de dar o passo em frente e ir atrás. É olhar para quando nos aparece uma oportunidade, é o que é que eu posso fazer agora, o que é que eu posso fazer agora para realmente ir avante, não é? Exatamente. Então queres que eu te diga o que é que eu pensei? Eu fiz essa pergunta a mim própria. Então o que é que eu posso fazer agora? Tive fazer contas outra vez. Fazer contas. O que é que eu preciso para montar uma plataforma digital de negócios? Preciso de um site. O que é que eu preciso para pôr conteúdos lá dentro? Preciso de uma pessoa que me faça os uploads. O que é que eu preciso, não é, para fazer um conteúdo ou um artigo? E depois daí dos artigos, hoje em dia faço 1001 coisas dentro da plataforma. Isto para vos explicar que é preciso planeamento,
contas, ter coragem de fazer contas. Qual é o problema? É ir buscar, se calhar, aquele dinheiro que ia juntar para umas férias espetaculares e Claro, investir na minha investir, plataforma, estás a perceber? claro. E não foi pouco, acredita E tu que... fizeste uma coisa que eu acho que é interessante também, já falámos, que é muita gente dentro do mundo mais do entretenimento, principalmente atores, atrizes, etc., usam muito o Instagram e o Facebook. E olha, vou dizer, tu és a rainha do LinkedIn. Eu não percebo nada de LinkedIn, eu tenho LinkedIn. Mas eu sei que, como eu sou mais trabalhadora independente, eu tenho este preconceito na minha cabeça. Isto eu tenho que mudar, eu tenho que começar a usar mais. Isso é uma das coisas que eu tenho que melhorar. Mas porquê o LinkedIn e como é que tu de repente transformaste o LinkedIn a tua mega, tu fizeste lá um post a dizer que vinhas aqui e de repente tinha 50 pessoas a comentar e eu, uau. Sim, e hoje de manhã tínhamos já 10 mil pessoas que tinham visto e em poucas horas, não é? Porque tem um grande impacto, não é? Sim, se pensares de manhã ter 10 mil, fiz à noite o post, as pessoas estão a dormir à noite, portanto, em poucas horas as pessoas viram-nos. E sim, eu vou-te contar, acho que essa minha opção foi também estratégica, isto porque eu sabia que não ia conseguir, no ritmo que eu estava de tanto trabalho, primeiro não tenho tanto glamour no meu dia-a-dia, ou melhor, não tinha tanto glamour entre... Imagina no início, entre aulas, bebê, escola, não tinha tanto tempo a produzir conteúdos, porque dá trabalho, eu tenho imenso respeito para quem faz qualquer tipo de conteúdo. Eu sei que às vezes, até os do Instagram, dão um trabalho às vezes ainda superior, porque tu tens de estar mesmo com um bom ar, com um bom aspecto. Eu às vezes no LinkedIn posso pegar numa foto, numa coisa que fiz e fazer sinergias. Às vezes é mais difícil o conteúdo em si do que propriamente o resto da imagem. Por isso, e o que é que eu fiz? Eu pensei assim, eu não estou com esse glamour todo, não é? E isso ia me dar o dobro do trabalho. E eu pensei, e no fundo eu quero comunicar para empresas, mas vou-te dizer qual foi assim o meu feeling. O LinkedIn é visto como uma plataforma de business to business, mas eu não acho isso. Eu acho que é uma plataforma de business to business, mas business to consumer. E quem é que são os consumers? São as pessoas que lá estão, claro. não é? A representar as empresas. São pessoas que consomem. As empresas são feitas de pessoas. Exatamente. Eu quando pensei no LinkedIn, pensei em pessoas, não pensei em tu falar com empresas. As empresas são feitas de pessoas. E então... Sabes que uma coisa que estás agora pega aqui nisto, uma das coisas que nós fazemos aqui no MIT, que temos estado a desenvolver também, é exatamente alguns programas para ir às empresas, para trazer este lado mais do desenvolvimento pessoal e a importância da inteligência emocional. Ana, e se calhar tu vais ter percebes? uma grande oportunidade, eu acho, a seguir esta quarentena. Tenho esse feeling. Eu acho que várias. o caminho do mito, acho que vai muito ao encontro. Eu, quando estava a fazer o post ontem sobre este nosso momento, fui ao site, fui procurar aquilo que vocês, como vocês definem, a vossa missão, os vossos valores. Sim. Quando encontrei, eu arrepiei-me, porque não sei se reparaste, eu lá no fim do post, não sei se fazia o post contigo. Eu vi, tu escreveste lá fiz um copy de uma expressão vossa. Sim. Tem tudo a ver com este sentimento que estamos a viver, não é? Este sentimento de partilha e de comunidade que estamos a viver. Eu acho que o mito pode trazer esse lado de uma forma espetacular às pessoas, e eu acho que o caminho agora está-se a abrir. Eu fico muito feliz, por um lado, de ver que neste momento as pessoas estão com o coração mais aberto para dar uma oportunidade a esta parte do desenvolvimento pessoal, juntamente com a arte. Nós agora, é engraçado estares a dizer isso, o nosso site, nós estamos a refazer o site, eu ainda hoje estive o dia inteiro a reescrever e a fazer o site novo. E exatamente nós vamos juntar os nossos 3 grandes pilares, a arte, juntar a arte com o desenvolvimento pessoal e com o sentido de comunidade, criar um espaço, fantástico, uns momentos, é isso, e que pode trazer, e para todo lado, para as empresas, para nós, pessoas individuais, não é, que queremos viver para o nosso dia-a-dia. E são coisas mesmo que ajudam cada pessoa a estarem mais em contra a sua essência, a não terem medo de serem elas próprias. E eu sempre acreditei muito nisto. E é engraçado que eu dizia ao meu sócio, eu dizia-lhe,
Ricardo, olha, eu tenho a certeza que isto é o futuro, isto é o futuro. Nós temos que ajudar as pessoas a serem mais humanas, a ligarem, não é mais humanas, mas a ligarem-se mais ao coração delas. E eu acredito muito nessa missão e adoro arte, então juntar esta. E Fantástico. adoro pessoas, então ajudo as coisas todas e é assim, Só te vamos mesmo a dizer, fazer. Ana, acho que devias equacionar aqui um lado teu de, como é que se diz, de comunicadora, porque tu estás uma pro aqui nas lives. Olha, estou a ultrapassar o meu medo, esta é a minha ação. Então, ainda por cima aqui hoje estou aqui com a família em peso, até o meu irmão Sebastião está Mas aqui, tu isto, às agora, vezes quando Sebastião, temos a também é família, um mega empreendedor, o teu irmão, o Sebastião. a minha Isto é uma família, família somos empreendedores, é verdade, é verdade. é muito, muito Mas bom. voltando aqui olha, uma coisa que eu te queria perguntar também, Marta, é esta história do ser mulher no mundo empresarial, que às vezes eu acho que nós temos ainda, já evoluímos muito, nós mulheres tivemos um caminho árduo das pedras ao longo dos anos para conquistar várias coisas que hoje, vários direitos e várias coisas que já evoluímos e que conseguimos, mas ainda sentes alguma dificuldade? Porque tu estás sempre ali no business world, então como é Eu que é? acho, eu acho que tive aqui um timing fantástico, certíssimo. Se reparares, eu tenho feito funções que eram tipicamente de homem, moderar debates. Não vi as mulheres a moderar debates, não é? E até começarmos nesta quarentena, não havia uma semana que eu não moderasse um debate. E eu acho que o timing que eu apareci foi um timing perfeito. Ou seja, foi quase um presente, foi quase um extra. Eu vou-te explicar porquê. Parece que depois de tanto esforço meu, parece que. Sabes quantos anos é que demorou este processo todo? Eu mudei há 6 anos. Demorou quase 4 anos e meio até atingir a sua plenitude. Isso demonstra que leva tempo, as pessoas acham que querem Muito tudo para tempo. ontem, mas Muito eu tempo. durante imenso tempo queria tudo para ontem, agora já Ana, aprendi a um ter ano e mais meio calma. atrás, eu comecei a ver, de facto, os louros. Não quer dizer que não tivesse tido nos 4 anos e meio antes pequenas vitórias, calma, claro que sim. O programa de negócios na RTP Internacional veio antes, os estágios que eu fiz, tudo certo. Mas não era ainda a plenitude, nem sequer estava a tirar lucro nenhum ainda. Também, lá está, também é importante. Também é importante que a satisfação venha com algum lucro para que nós possamos pagar as nossas contas, pagarmos as escolas das nossas filhas, termos uma vida normal, como mais pessoas, e também ter os nossos prazeres. Mas o engraçado é que isto foi exatamente, sim, foi, eu diria mais ou menos há um ano e meio, e eu acho que foi o timing ideal. Parece que as empresas estavam a precisar e a querer cada vez mais o lado feminino nas empresas. Não é só o lado feminino Exato, enquanto mulheres, mas também o lado o lado feminino do sentir. das soft skills, eu diria. Sim, o lado Sim, sem da dúvida. sensibilidade, do sentir, do amaciar as situações, não ser tanta dureza. Então eu acho que sem querer esse foi o presente que eu tive, foi um timing ideal, e até por causa disso criei um projeto giríssimo, foi a minha, imagina, nunca pensei que isso fosse possível, criei o meu próprio programa, não sendo de televisão, ele pode passar na televisão se eu quiser, é um programa digital, web episódios sobre business woman. Portanto, imagina, quando tu fazes Sempre a criar. a mudança traz-te mil e uma surpresas, Ana. É isso que eu te queria sublinhar imenso nesta nossa live. Eu que sou tão racional, apesar de ter um lado obviamente emotivo também, como todas as pessoas têm, mas eu tenho um lado muito formiguinha, um lado muito racional. Nunca pensei que viesse a ter tantas surpresas, tantas. Que a vida me surpreendesse. É tão bom quando a vida nos surpreende, não é? Quando tu consegues. Sempre. Uau! É as aprendizagens, quando vens, é aí que tu evoluís, é aí que tu. E mesmo quando as coisas correm mal, eu acho que mesmo quando temos momentos menos bons, aprendemos nesses momentos, até às vezes mais do que nos momentos, nos, É nos verdade. momentos bons. Eu confesso que o meu caminho foi muito assim, foi um bocado aqui nos maiores desafios, as minhas maiores aprendizagens foi nas minhas dificuldades. E consegui Completamente. transformá-las em coisas que depois me Olha, Ana, preparassem para o futuro. estás-me a fazer lembrar exatamente este momento que estamos a viver. É na dificuldade depois que nós muitas vezes conseguimos saborear as coisas melhores. E repara, Exato, o exato. apreço, o valor que nós vamos dar quando sairmos disto.
E eu queria muito fazer esta analogia, estamos praticamente a terminar, eu sei que tu gostas de cumprir os timings. Sim, gosto de não estender muito. Sim, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem. O caminho da mudança é um caminho duro, é um caminho muitas vezes até de isolamento, de privações. Há aprendizados e aprendizagens que se tiram que podem ser muito importantes e postas aqui. Nós sem querer as duas fomos falando de várias coisas e este ponto que tu tocaste toca nisso, que é importante pegar nessas ferramentas e agora perceber, olha, esperança e acreditar que vamos ficar bem. Logo aí é o primeiro passo. Depois, Sim. rotina e disciplina. Como tu dizias há pouco, costumo tanto acordar. Então, olha, vou dar um truque que eu fazia quando eu mudei de vida e que hoje em dia, olha, quando acordo no meio desta quarentena, dá-me satisfação. Há pessoas que não gostam, eu adoro. Eu adoro a refeição do pequeno almoço. Adoro. Então, para mim, tomar um pequeno almoço um programa. É um programa. A mim ajudou-me imenso, imenso, quando eu estava no meio daquele esforço todo, entre tanta mudança, o que é que me ajudou? Ajudou-me, o que é que eu fazia? De véspera montava a mesa do pequeno almoço, um hábito que tenho até hoje, as minhas filhas, quando acordam de manhã, se acordarem mais cedo do que eu olho, já tenho a mesa montada, estás pequena, e na altura eu li muito sobre isto, é securizante, dá segurança tu fazeres coisas que te dão prazer de uma forma rotinada. Não é naquele sentido pejorativo da rotina. Ai, lá vou eu fazer. Não. Os bons hábitos. Os bons hábitos. Mais coisas. Acho que é importante tu negociares com as pessoas que estão contigo em casa a fazer quarentena. Por exemplo, se são filhos, se é marido, no teu caso, se é, imagina, o pai ou a mãe, negociar. Eu agora preciso de um tempo para mim, este tempo é para trabalhar. Olha, fundamental, olha, isso é uma coisa que a minha professora, a Sátia, ela diz-nos muito, é fundamental nós termos um momento para nós. E há uma coisa que vou dar aqui o truque, que eu acho que a Sátia me autoriza a dizer, que é o toilet meditation, a meditação da casa de banho. Se há uma coisa que toda a gente respeita, isto acontece, não tem que ser só na quarentena, pode ser no escritório, um momento em que estejas a precisar de respirar. Porque ninguém te vai interromper e vai toda a gente compreender. Ana, não sei, se tivesse uma criança de 6 anos em casa, não sei. Pois aí tens que trancar. Mas olha, sim, como quem consegue compreender, tu vais à casa de banho e tipo, sentas-te, não tens que fazer nada e sentas-te ali um bocadinho, respiras fundo contigo, ficas ali 3 minutos que sejam, estás contigo própria, grounding, não é? A sentir-te num momento presente, isso ajuda imenso. Ajuda imenso. Faz outra coisa gira,